Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live de bom gosto feita para pessoas especiais e inteligentes como você. Aqui discutimos temas das diversas áreas que são de interesse da nossa cidade. Campinas tem um orçamento de 6,49 bilhões para este ano. Esse total representa alta de 4,7% em relação ao ano passado. Mais recursos para áreas como saúde, educação e habitação. Por outro lado, haverá cortes em 14 secretarias, incluindo transporte, segurança. A Secretaria da Cultura terá uma redução de 5,92%. Tempos de crise provocada pela pandemia do coronavírus, redução do orçamento. O que fazer pela cultura? Para falar sobre isso, Conexão Campinas de hoje recebe a secretária de Cultura de Campinas, professora doutora Sandra Ciossi. Seja Boa bem-vinda. noite, Sandra Ciossi. Boa noite, obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Clovinho, 30 anos de Donéria, a gente conta essa história aí no meio do caminho, mas a gente se conhece há muito tempo já, né? Tá bom, nós agradecemos muito a sua participação, bom tê-la aqui hoje com a gente. Não é verdade, Donizete Romão? É verdade, claro, é um prazer imenso tê-la aqui conosco e também na Secretaria de Cultura, né? Há muito tempo a gente precisa ter alguém realmente com muita competência, que consiga desenvolver um trabalho bom aqui na Secretaria de Cultura de Campinas. Claro que os tempos hoje não são nada fáceis, né? Estamos passando por uma pandemia que está atrapalhando muito, né? Mas eu atuo nessa área da cultura já há muitos anos, com teatro principalmente, e a gente sente assim uma lacuna muito grande às vezes do poder público, né? No sentido de auxiliar os grupos, não só de teatro, como da cultura geral da cidade. E a sua presença é uma luz para todos nós. Donizete, a gente está sendo mal educado, vamos deixar a Sandra falar. Eu esqueci de perguntar, quem é a Sandra Ciossi? Por favor, Sandra. Bom, eu sou uma pessoa que nasci na arte, né? Vinda de família de circo. Acho que o Clovinho lembra um pouco aí da casa do meu avô, lá perto do Dom Nery, né, Clovinho? As crianças do bairro adoravam isso, porque era uma casa onde se guardava tudo do circo que estava viajando, e era um acontecimento quando os trailers, né, os caminhões, os ônibus do circo chegavam. A vizinhança toda ficava perto de casa. Meus amigos adoravam ir em casa, não sei porquê, né? Acho que é porque tinha um avô palhaço, e aí tinha a alegria dos amigos todos. Mas podia ter parado por aí, né? Seria muito rico, mas fiz escola técnica de música, meu instrumento é violão erudito. Depois disso, fiz faculdade de artes plásticas. Na sequência, fiz faculdade de música popular, com o instrumento principal técnica vocal, né? Canto. Acabei fazendo meu mestrado e doutorado em música de cinema, falando sobre as trilhas do cinema brasileiro dos anos 40 e 50, que são trilhas muito ricas em canções, né? Numa época que a gente não tinha televisão e os cantores eles tinham que pôr o rosto deles ali nos filmes, né? Então temos muitas canções. Foi uma pesquisa muito prazerosa, até porque me remetia ao meu avô cantando as músicas, né, do cinema, e Que quando eu bacana. comecei a descobrir os filmes. É isso, e aí, atualmente, né, eu trabalho na Facamp, planejando e estruturando atividades culturais para alunos que não fazem cursos ligados às artes, né? Então, como é que a gente pode aproximar um aluno de direito das artes? Como é que a gente pode aproximar um aluno de economia, de relações internacionais? Como é que a gente se utiliza da arte para enriquecer as aulas também, que são mais tradicionais, né? Então, tenho feito esse trabalho na Facamp, agora a Facamp
vai me liberar uma certa parte da semana, né? Aliás, quase toda, viu? Eu tenho que agradecer a Facamp, que eles estão sendo, assim, muito generosos e eles estão me liberando grande parte da semana para que eu esteja ali na secretaria, um desafio, porque vou fazer uma parte bem diferente, que é ajudar a administrar, né? Muitos processos, muitos números, muitas leis de incentivo, muitas leis mesmo, né? E vou deixar um pouquinho esse meu lado criativo, ceder um pouquinho para o lado administrativo. Mas eu tenho tido bons professores lá desde que eu cheguei, porque, é claro, né, eu não vou conseguir nunca saber de todas as áreas com profundidade, mas eu posso entender de tudo que está acontecendo ali. Mas eu tenho encontrado servidores na Secretaria de Cultura, assim, pessoas apaixonadas pela cultura, pelo que fazem, às vezes nem artistas, né, mas que eles se apropriam daquilo que a gente faz ali, e olha, pessoas muito especiais mesmo. Tô bem de servidores ali na nossa secretaria. Bacana. Bem Sandra, assessorada. você mencionou aí a palavra desafio. Na verdade, para você, esse desafio ele acabou sendo em dobro, porque você está subindo na Secretaria de Cultura e num ano tão difícil, num ano tão problemático em vários aspectos. A gente vai até encurtar um pouco a pauta aí por conta de sua agenda e da situação. E eu queria que você falasse como que vai ficar a programação. Você disse que você tem uma pré-agenda, porque há muita incerteza ainda, não sabemos o que vai acontecer, né? Como é que você vai lidar com essa situação da cultura para este ano em Campinas? Olha, Clóvis, a gente, tudo, não só na cultura, mas em todas as áreas da administração pública, nós estamos dependendo do rumo que essa pandemia vai tomar, né? Nós temos um trabalho já encaminhado em várias áreas, né? Então, por exemplo, eu já fiz reunião com todos os chefes de biblioteca, com todos os chefes de museus, pedi um trabalho que a gente possa aproveitar esse período que as pessoas não estão podendo ir para a gente organizar a casa mesmo, ver a parte estrutural dos edifícios, dos prédios, para a gente conseguir botar as coisas em dia aí, enquanto a gente não está podendo receber, né, grandes plateias. E a mesma nossa agenda, né, a agenda de ocupação dos espaços públicos, ela está dependendo do rumo que a gente vai levando aí, que vai tomando, né, a pandemia. Então, hoje, por exemplo, se nós chegarmos na fase que libera 40% da plateia, o Castro Mendes tem que reabrir com menos de 200 lugares. E muitas vezes, para uma produção, isso é inviável. Você fazer uma produção grande, que a gente sabe que tem um custo grande, para apenas 200 lugares serem disponibilizados, né? Então, se é uma produção privada e que vem povoar o nosso teatro aqui, fica muito complicado para a pessoa trazer um espetáculo de grande porte, né? Então, nós estamos organizando as coisas, esperando que a pandemia vá diminuindo, né? E que a gente vá conseguindo colocar as atividades aí de novo, né? Na verdade, Clóvis, é o seguinte: o que é que nós da cultura sabemos fazer melhor, com mais esmero e mais precisão? Aglomerar. Nós somos os reis da aglomeração, né? A gente não está podendo aglomerar. Então, assim, nós vamos reabrir o museu, mas sem poder fazer uma noite de abertura para uma exposição. Nós vamos fazer uma apresentação da orquestra para apenas 200 pessoas, né? Então, a gente tem que ficar pensando alternativas. Por exemplo, a orquestra, nós estamos produzindo um vídeo aí em homenagem aos 100 anos de nascimento do Zequete, que vamos colocar junto aí, acho que pela primeira vez, a nossa orquestra sinfônica e as baterias das escolas de samba de Campinas. Então, buscando alternativas, tentando organizar de uma maneira que a gente não pare, né? E que também seja uma atividade que chegue para muitas pessoas. Então, nós estamos fazendo o vídeo também, nós vamos subir no YouTube numa qualidade melhor, mas estamos fazendo uma versão
com baixo, né, uso de dados para a gente disparar pelo WhatsApp para mais pessoas possam ter esse vídeo da nossa orquestra. Então, assim, estamos tentando organizar as coisas, mas o bom mesmo vai ser quando a gente conseguir aglomerar de novo, que é o que a gente gosta de fazer bastante. Verdade. Sandra, você falou sobre a questão de utilizar os espaços públicos, tipo o Castro Mendes, que agora tem condições ainda, o único que tem condições em Campinas de receber público, né? Para cerca de 40%. As produções de Campinas, principalmente as produções locais, vamos dizer assim, talvez esse espaço com 40% seja bem-vindo para todos eles, mesmo assim, né? As grandes produções, como você mesmo disse, produções às vezes vindas de fora, de São Paulo, Rio, ou mesmo feitas aqui em Campinas, nós temos ótimas produções também, né? Mas eu acredito que o teatro infantil, por exemplo, o pessoal do teatro infantil, o pessoal de algumas produções, talvez seja bem-vindo esse espaço, mesmo 40%. Existe alguma possibilidade disso ocorrer? Nós estamos fazendo uma pré-agenda, tá, Donizete? Tendo tudo pré-agendado, todas as pessoas que estão nos procurando, inclusive ontem eu conversei com o administrativo da OSESP, que já manifestou o interesse de vir fazer um concerto gratuito para a cidade de Campinas, mas eles preferem aguardar mais o final do ano para a gente ter certeza que mais pessoas vão conseguir assistir. Então, assim, estamos fazendo pré-agenda, estamos sim recebendo pedidos de utilização do espaço e estamos agendando, estamos fazendo essa pré-agenda. Tendo a liberação do espaço, a gente confirma com a pessoa. Tem direito a usar menos de 200 lugares. Na verdade, pela conta da Devisa, né, que é o que está regendo aí as nossas contas dentro do teatro, e que está normatizando a higienização, porque tem tudo isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas e se a gente fizer mais que uma sessão com 200 pessoas, é legal, né? Sim, em tese, mas se eu pensar que entre uma sessão e outra eu tenho que higienizar todas as cadeiras do Castro Mendes e que elas são de tecido, então elas vão demorar a secar, e não tenho como fazer 2 sessões em seguida, né? Então, nós estamos fazendo sim uma pré-agenda, os artistas que têm interesse em utilizar, eles podem solicitar o espaço, né? Mas a gente não tem autorização ainda para utilizar a plateia, tá? O teatro não tem parado, tá? Eu preciso ser muito honesta com as pessoas dos nossos teatros, aí vocês falaram do Castro Mendes, mas a gente tem o Teatro Maria Monteiro também, nós temos o Teatro do Bosque, as pessoas, elas estão trabalhando, muitas pessoas que receberam aí lei de incentivo, estão utilizando o palco do nosso teatro para gravar as atividades que eles têm que fazer em contrapartida, então o pessoal do Castro Mendes não está parado. Eles estão trabalhando bastante, né? Inclusive, agora nós estamos fazendo a gravação do clipe com a música do Zequete para a orquestra, e a gravação está sendo feita lá dentro do teatro, né? Então, a gente tem uma atividade ali no teatro acontecendo, só a gente não tem plateia presencial. Sandra, você mencionou a questão do teatro, Donizete falou dos grupos de teatro para teatro infantil. Já foi possível, nesse orçamento que está disponível para esse ano para o setor de cultura, saber quais serão as prioridades, quais serão os segmentos que podem ser contemplados? Já deu para ter uma ideia, porque, como você disse, há uma pré-agenda para tudo, mas você já conseguiu fazer um planejamento para saber quais serão os segmentos, dança, arte, o que vai ser possível? Bom, mas é o seguinte, nós temos um orçamento, né, que ele está planejado, ele não está executado. Então, assim, nós temos planejamento que seja arrecadado e que seja enviado, né, mas nós estamos numa pandemia e nós podemos sofrer qualquer tipo de modificação, desde que seja necessário reorganizar isso. Então, a gente não tem determinado para cada vertente da arte, né, o que vai ser utilizado. Nós temos uma intenção, que é uma intenção que foi declarada pelo nosso prefeito, doutor Dário, que, aliás,
Agradeço muito a ele o convite que ele me fez para estar aqui, né, ocupando esse cargo. E uma das preocupações dele é voltar o fundo de incentivo, né, o FIC. Então, nós temos que priorizar também a hora que nós tivermos um retorno, porque os nossos artistas estão precisando desse incentivo para poder produzir os seus trabalhos esse ano. Então, temos aí um tempo que nós vamos organizar essas finanças e vamos fazer acontecer aí com o que tiver, né? Então, por exemplo, hoje nós tivemos noticiado, né, na mídia, um festival de história em quadrinhos que estamos fazendo dentro da biblioteca, muitas pessoas não linkam isso com a cultura, né? Mas a Secretaria de Cultura cuida de todas as bibliotecas públicas da cidade. A Secretaria de Cultura cuida de todos os museus da cidade. Então, às vezes a gente foca muito em espetáculo e esquece de todos esses outros equipamentos que estão dentro da Secretaria de Cultura, né? Então, a gente tem aí que organizar todos os teatros, todas as bibliotecas, todos os museus, né? Então, é uma série de gastos que vai além do espetáculo. Sandra, tem uma situação que agrediu muito a cidade por um tempo. Eu falo agrediu porque a gente discutiu esse tema aqui. O Donizete não vai dormir hoje se ele não perguntar sobre o nosso teatro que ficou parado por muitos anos, não é, Donizete? Você vai colocar a Sandra aí nos lençóis. O saudoso Centro de Convivência Cultural. Eu já atuei lá algumas vezes. Eu posso falar para vocês que eu estou tão ou mais apreensiva que todos vocês. Pelo seguinte, faço a pergunta, vocês se lembram qual era o espetáculo que ficou para fora do teatro no dia? Vocês se lembram disso, que o Centro de Convivência ele ia ter um espetáculo, fecharam o teatro sem deixar o espetáculo realizar, certo? Uhum. Vocês se lembram qual espetáculo era? Havia um risco, né? Teve que se improvisar lá alguma coisa de energia, geradores, mas... Era uma versão do musical do Corcunda de Notre Dame, e eu posso dizer para vocês que eu era preparadora vocal do espetáculo, eu fiquei para fora. Então, eu estava trabalhando junto a convite da Viviane Fortes, né, da Balé e Companhia, eu era preparadora vocal do espetáculo, então, assim, eu posso dizer para vocês que eu tenho tanto ou mais expectativa nessa volta, né? Posso dizer para vocês que eu já tive ali, quem passar na Praça do Centro de Convivência já hoje, já vai ver alguns lados das estruturas de concreto já com aquele tule de proteção, porque já começou a ser feita a obra, né? Então, assim, hoje, dentro da estrutura da convivência, já não tem mais nenhum entulho, nenhum lixo, nenhum material que esteja em má condições para ser retirado. Tudo que tinha para ser retirado já foi retirado, tá? O próximo passo agora é cuidar de um produto que eles vão passar para selar as trincas do concreto. O teste de resistência da estrutura já foi feito, a estrutura não está abalada, então agora é só mesmo executar a reforma, tá? Prometo para vocês que em breve eu faço um vídeo lá dentro. Tá bom, a gente agradece. Na visita, eu pedi para o Cláudio Orlandi, que é o engenheiro que está responsável, o engenheiro da prefeitura, que está responsável por acompanhar, e eu conversei com ele, falei, Cláudio, tudo bem se da próxima vez que a gente vier aqui, a gente fizer um videozinho, e aí ele disse que sim, então nós já vamos mostrar para vocês como é que está lá. Está assim, sem nada dentro, mas isso significa que toda a parte de demolição já foi feita, tudo que tinha que ser tirado de lá de dentro já foi tirado. Então, não existe mais poltrona quebrada, não existe mais carpete molhado, não existe mais madeira no palco, já foi toda retirada, a parte do fosso já está sendo tratada. Então, assim, eu também estou muito ansiosa por essa reforma, né? Nós temos a verba do governo do estado já para a primeira fase, né? Porque o que é essa primeira fase e segunda fase? As pessoas às vezes falam, mas não tem dinheiro todo. A reforma, nós temos a verba já está toda designada, né?
Então, a construtora que ganhou aí a licitação, ela vai tocar a obra. O problema que agora é a segunda fase que nós estamos procurando recursos, que é a segunda fase, equipar a sala, tá? Porque o teatro precisa de luz, precisa de som, precisa de equipamentos muito modernos hoje, também não tem como a gente reformar um teatro e deixar equipamentos, né, antigos. Então, nós temos que essa segunda parte, que é equipar o teatro com os equipamentos, a gente não tem ainda, estamos procurando caminhos, né, para conseguir chegar nessa meta. Tá bom, eu sei que às vezes é pedir demais, mas aquele fosso para a orquestra do Centro de Convivência nunca foi terminado, né? Desde que foi inaugurado o Centro de Convivência, existia aquele fosso para a orquestra, ali onde a orquestra tocaria, aquele espaço, e virou lá um fosso mesmo, virou realmente um porão, né? Que a gente, quando ia lá, tinha muito medo de descer lá embaixo, que diziam que era assombrado até. Mas a gente ia só de curiosidade. Ô, Sandra, para a gente não prender muito você, eu sei que você daqui a pouco você vai precisar sair. Eu sei que você tem essa característica de conciliação, você é uma conciliadora. A gente tem uma manifestação cultural muito importante na cidade, que não pôde ser realizada neste começo de ano, que é a campanha de popularização do teatro. E nos últimos anos houve aí algum problema, houve algum desencontro, e alguns segmentos, há grupos, há núcleos que às vezes se conflitam, eles divergem muito. Você pretende chamar esses grupos no momento que for possível para achar um caminho para a realização da campanha de popularização de teatro? E outra, será possível fazer isso lá no final do ano? Porque ele seria realizado agora, como você disse, né? O que você pode nos dizer sobre isso? A campanha de popularização do teatro, ela acontece no mês de janeiro, por vários fatores, né? Primeiro, porque no mês de janeiro é férias coletivas da orquestra, então eu não tenho concertos. Então, quando a gente voltar à atividade 100%, né, de plateia nos teatros, nós temos que nos lembrar que nós teremos concertos, e que é uma proposta da Secretaria, né, no plano de governo dos 100 dias do nosso prefeito Dário, nós colocamos a gratuidade. Então, eu também não posso falar para a população que eu estou dando um ano de concerto grátis e não fazer os concertos. Então, eu vou ter que manter a grade de concerto, sim, né? A gente vai fazer algumas apresentações em lugares alternativos, tentar povoar um pouquinho mais a concha acústica, mas eu tenho que me lembrar que eu estou prometendo um ano de gratuidade de orquestra. Eu não posso falar, não, vamos parar a orquestra para fazer um mês de teatro, mas a agenda do teatro está aberta. Então, os grupos que queiram se inscrever, eles podem mandar os pedidos dele para a agenda do teatro, que está aberta. Donizete. Sandra, não é verdade que a orquestra, né, seja como for, ela tem uma verba já, né, destinada a ela, aos músicos e tudo mais. E os artistas de teatro não têm, né? Principalmente os que precisam da campanha de popularização do teatro. Claro que essa promessa que foi feita deverá ser cumprida se não houvesse uma pandemia no meio do caminho, né? Agora há uma pandemia e a gente sabe que os artistas estão passando por dificuldades, os artistas de teatro, de dança, os músicos, enfim. E eles precisam recuperar isso de alguma maneira, não é verdade? Mas não só eles, né? Não só os artistas de teatro. Nós temos que lembrar que nós também temos outros espaços menores na cidade, né? Como você mesmo falou, se o grupo de teatro acha que tá bom fazer no Castro Mendes com 200 lugares, o Maria Monteiro tem mais que 200, tá? Então, a gente pode também se ocupar de outros espaços, certo? E não a gente não pode também só se preocupar com o teatro, nós temos outras vertentes na cidade. Então, por exemplo, nós temos festivais de balé que também aconteceriam, então nós vamos ter que organizar tudo isso de uma maneira que a gente privilegie todos os segmentos.
A gente não pode falar que vai interromper a gente e começar como se fosse janeiro, porque aí eu estou prejudicando todas as outras vertentes, né? Então, vamos fazer sim, mas de uma maneira ordenada e dentro da possibilidade. Embora, eu acho que você falou uma palavra-chave, os músicos, eles já recebem. Então, se eles já recebem, eles têm que produzir para a cidade, né? Eles já estão recebendo mesmo. Eu não vou falar assim, olha, vocês já recebem, porque esse dinheiro esse dinheiro que paga o músico é do cidadão, né? Então, já que ele recebe, ele tem que tocar sim, tá? E tem que fazer esses concertos para a cidade, sim. Tá? Sandra, eu acompanhei você. Que podem ser cedidos. Você mencionou sobre a Sinfônica. Eu acompanhei, como jornalista, acompanhei o seu trabalho de apoio à Sinfônica, buscando parceiros. Na época, uma época grande, a Unimed. Como que está essa busca de parcerias para a Orquestra Sinfônica, para o desenvolvimento dos projetos que a gente provavelmente ainda terá esse ano? Você continua captando esses parceiros? É o seguinte, a captação para a orquestra, ela precisa, além de parceiros que aportem, a gente precisa do parceiro que faça o projeto, né, e apresente para a lei de incentivo. A prefeitura não pode captar diretamente, certo? Então, nós temos uma pessoa, uma empresa que tem um projeto de lei, né, de incentivo, de renúncia fiscal, e que fez uma captação. Como eu tive o início da pandemia, esse recurso não foi utilizado e ele tem que ser utilizado ainda. Então, no primeiro momento, não adianta eu sair captando mais, porque a gente não sabe se a gente vai poder executar. Então, primeiro, sim, eu tenho que executar esse dinheiro que a gente já captou, tá? E, a partir daí, desse momento, a gente fazer uma nova proponência para fazer nova captação. Eu não posso atropelar e fazer uma captação enquanto eu ainda tenho outra para prestar contas, né? E a gente tem aí o patrocínio da autarquia também, que é um patrocínio da Sanasa, aí é um patrocínio porque é uma autarquia da prefeitura, né? Então, eu não preciso passar por esse sistema de renúncia fiscal, eles podem fazer a doação direta para a orquestra, né? Então, eu tenho esses dois financiamentos que já foram feitos, esses dois aportes que já foram feitos, eu tenho que executar esses aportes primeiro, para depois pensar em procurar outro. Tá, Sandra, o Donizete vai fazer uma pergunta, depois eu não posso deixar de fazer uma aqui a respeito da nossa região. Eu sei que você tem que ir. Donizete, por favor. Não, apenas, na verdade, é mais agradecer realmente a sua presença, né, a sua disponibilidade. Bom saber que você é artista também, né, que você falou vem do circo, né, e uma preocupação também que eu tenho é justamente sobre esse pessoal do circo, né, que é um pessoal que está totalmente à deriva, né, há alguma possibilidade, algum projeto a curto prazo, né, para que eles possam finalmente trabalharem, porque você sabe que além do problema financeiro, que é importantíssimo, não há dúvida, né, tem gente passando fome, necessidades, mas o artista ele é inquieto, né? Ele precisa trabalhar. Então você vê que mesmo graciosamente eles trabalham, eles querem fazer, eles querem estar ali na presença do público, produzindo, fazendo o seu trabalho. Não existe alguma coisa relacionada, principalmente à questão do circo? Sim, nós estamos pensando em maneiras de incentivar e apoiar, mesmo, não só o circo, mas todas as vertentes que a gente tem aí na nossa cidade, inclusive pessoas que são que têm o seu próprio espaço, né? Companhias de teatro que têm seus próprios espaços. Estamos conversando, temos que fazer consultas jurídicas, mas sim, estamos caminhando com muitos planos aí. Eu prometo para vocês que eu venho um dia para falar com mais calma. Com certeza. Sandra, algumas pessoas aí perguntando sobre programação, perguntando sobre o centro de convivência, torcendo para que as coisas se resolvam logo e a atividade cultural volte. Eu não posso deixar de perguntar, é um sonho meu, será que ele vai ficar só no sonho, a transformação da Pedreira do Chapadão num centro cultural, principalmente numa área bonita como aquela, aberta, onde pode desenvolver. E é um sonho meu também ver um centro, um festival de jazz e blues na Pedreira do Chapadão, ou isso pode se tornar um dia uma realidade? Clóvis, eu acho o seguinte, nós já fizemos algumas
algumas considerações esses dias. Você não pode esquecer que eu estou lá faz menos de um mês, né? Então, eu já estou correndo com bastante coisa. Mas a gente queria fazer uma proposta de um espetáculo da orquestra lá na Pedreira, né? E você sabe que eu tenho um carinho enorme, embora eu já não more mais aí na região, embora eu não tenha mais, né, a minha família, meus pais morando aí, mas já faz muitos anos que eles não moram aí. Eu cresci aí, né? Você sabe que a gente é do Dom Nery, aliás, por falar em Dom Nery, não sei se você sabe, mas quem está aqui comigo me assessorando agora, não aqui, né? Mas normalmente nas lives ele está aqui me assessorando, é o Radamés, também Olha Dom que Nery. bacana, o Radamés. O Bruno está aqui comigo, e a gente estava discutindo isso. A Pedreira do Chapadão, ela tem um problema só para grandes eventos que a gente vai precisar resolver. O fluxo de saída e entrada de pessoas se dá por apenas 2 portas que não têm capacidade para esvaziar, em caso de pânico, o número de pessoas que cabe dentro da pedreira. Então, primeiro, a gente precisa, antes de fazer grandes eventos e da gente pensar em grandes atividades dentro da pedreira, nós precisamos resolver o problema de segurança. Então, ou eu faço pequenos eventos e limito a entrada, que não é legal, né? Porque é um parque público, ou vou fazer um show público ou um evento público, não tem por que a gente limitar. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Nós estamos estudando quais são as maneiras da gente fazer um fluxo de entrada e saída para, claro, quando a gente faz um evento, você não quer que aconteça nada de errado, né? Mas a gente tem que prevenir que, se acontecer alguma coisa de errado, nós vamos conseguir tirar as pessoas com segurança, né? E hoje, você sabe, você conhece muito bem a Pedreira, ela tem apenas 2 entradas, uma antes, né, que é a entrada dos carros, e depois a gente tem um portão muito estreito para a quantidade de pessoas que cabe lá dentro. Eu estava conversando aqui com o Rada esses dias, durante essa semana, e nós falamos sobre isso, falamos sobre pedir um estudo para o pessoal do Parques dos Jardins e saber qual é a possibilidade de aumentar esse fluxo de entrada e saída de pessoas para que a gente possa utilizar em eventos maiores. Tá bom, Sandra Ciossi, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa o canal aberto para que você... permita-me chamá-la de você, para que você, sempre que precisar divulgar os eventos... A gente se conhece do Brezinho, você não vai querer me chamar de senhora agora. Por isso que a gente tem esse hábito de chamar o entrevistado de senhor, senhora, mas permita-me chamá-la de você. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por, mesmo assim, com a sua agenda apertada, e a gente entende que você está correndo para se ter, são muitos detalhes. Hoje eu abri uma lista de teatros e anfiteatros da cidade, e eu fiquei assustado. Existem vários equipamentos que podem ser utilizados, e logo em outra oportunidade você já está convidada para participar. Muito obrigado, obrigado, Lisete Romão, registrando aqui a participação da Nilce Alves, do Marcos Lodges, que não há pessoa mais adequada, ou mais indicada, ou mais capacitada para exercer esse cargo de secretária de Cultura que você. O Elcio Cordeiro, Marinês Gasotto, a Maria Aparecida Doca e todos os que participaram e assistiram aqui com a gente. Esta entrevista será postada em outros canais do Grupo Jornal do Castelo, então eu agradeço você e fica à vontade para, quando quiser participar, você já está convidado. Tá bom? Obrigada, Donizete, por esse convite. Obrigado. E eu prometo que volto em breve, quando a gente tiver o vídeo do Convivência, eu mostro para vocês primeiro. Nós vamos cobrar, hein, Donizete? Você me ajuda a lembrar aí. Vamos cobrar. Com certeza. Então, tá bom. Muito obrigado. Só para completar, são muitas perguntas ainda que deveriam ser feitas, mas a gente sabe que o momento não é adequado. Muito obrigado e um bom final de semana para você, Sandra. Obrigado, Donizete, obrigado a todos e até uma próxima Conexão Campinas.